Boa noite a todos. Uma alegria grande podermos compartilhar juntos mais uma lição de uma obra importantíssima dentro da literatura espírita, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, que é a obra Jesus no Lar. Essa obra, ela tem como objetivo trazer, de fato, Jesus para os nossos lares. Que nós saibamos permitir a entrada do Mestre de forma efetiva em nossos aposentos, não somente íntimos, que é a questão do quarto, mas em toda a ambiência da casa, para que possamos caminhar com Ele, trabalhando tudo aquilo que Ele, Jesus, trouxe à humanidade. Então essa obra, ela tem como objetivo fazer com que as famílias se assentem, pelo menos uma vez por semana, dentro dos seus lares, e façam uma leitura de forma edificante, possa ser de uma passagem bíblica, possa ser de uma obra espírita. É muito comum nós espíritas trabalharmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou se você quiser, uma outra obra dentro da literatura espírita que traga mensagens cujo objetivo é fazer com que nós reflitamos acerca da proposta da mensagem e de como que nós estamos nos encaixando nessa proposta. Então, a obra Jesus no Lar é um convite para nós espíritas, ou que estamos nos esforçando para nos tornarmos espíritas, podermos realizar o culto ou o estudo do Evangelho no lar. É de fundamental importância, porque o primeiro capítulo da obra vai nos mostrar Jesus na casa de Pedro, em Cafarnaum, e a conversação dentro da casa de Pedro ia de, como se diz, de polpa em vento. As pessoas conversando sobre tudo, falando até a mais do que deveria ser. E Jesus, observando aquela movimentação das pessoas que ali se encontravam, especialmente os familiares de Pedro, e aqueles que vinham até a casa de Pedro, pois que Jesus ali se encontrava, Jesus, então, ele pede um pouco de atenção. E roga a Pedro para trazer uma parte da Escritura. Naquela época, não havia, como nós temos hoje, as facilidades de termos um livro todo bonitinho, encadernado, com separações em capítulos, e no caso do texto bíblico, em versículos. Então Pedro leva até o mestre um rolo de um pergaminho da Escritura Sagrada. Jesus abre, faz uma pequena leitura, e dentro daquela leitura, ele passa então a interpretá-la, convidando a todos que estavam dentro do lar a ouvir, mas principalmente refletir. Está aí algo que nós necessitamos fazer. Não basta apenas lermos. É necessário, além de lermos, sabermos interpretar, e essa interpretação, ela vai encontrar níveis variados, porque vai estar de acordo com a percepção de cada individualidade, conforme o grau de entendimento, de conhecimento, a que essa individualidade está conquistando em si mesmo, mas também, dentro desta interpretação,
trazer uma reflexão. E no caso da Escritura Sagrada, lembremos, toda a direção dela é fazer com que nós busquemos a compreensão das leis de Deus. É preciso fazer com que Deus esteja presente em nossas vidas. Aí muitos vão dizer assim, Adelante, mas ele já está. Sim, ele já se encontra presente conosco. O objetivo agora é fazer com que nós estejamos também com ele. Esse é o desafio. Será que realmente nós estamos com Deus? Então, naquela noite memorável na casa de Pedro, Jesus abre para a humanidade terrestre essa forma de convivermos e relacionarmos os membros de uma família dentro de um lar, buscando, através das leis divinas, o acolhimento dessas leis nos corações e nos permitirmos trabalharmos as nossas dificuldades, vencer as nossas, digamos assim, paixões aviltantes e desagradáveis, que muitos de nós ainda os temos, principalmente no que tange aquilo que a espiritualidade vai colocar, o orgulho. O orgulho, eis uma das pedras de tropeço que nós ainda teimamos em tropeçar nesta pedra. Infelizmente. Então é o convite da espiritualidade. Fazer com que, pelo menos uma vez por semana, estabelecer um dia, um horário, e você ali dentro do seu lar, você convidar os bons espíritos, espíritos familiares, o seu mentor espiritual, ou o anjo de guarda, a estar ali com você, com a sua família. E ao ler, e ao refletir, fazer com que a essência do ensinamento e da reflexão encontre guarida nos nossos corações. É um desafio. Parece simples, mas não é. Porque nós vamos encontrar empecilhos, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar obstáculos. E o maior desafio do Espiritismo, como o consolador prometido pelo próprio Cristo, na atualidade, neste momento de transição planetária que nós estamos vivenciando e que nós ainda nem chegamos, como se diz, no olho do furacão. Estamos nos aproximando. É necessário trabalhar essa vigilância e esta preparação conosco mesmo para os desafios que chegam e que chegarão em nossas vidas. Então Jesus precisa estar presente. Ah, Delano, mas tenho muita dificuldade para fazer o culto. Porque lá em casa eu convido um, convido o outro, ele não vem, ela não vem. Faça você mesmo. Não espere pelo outro. Estabeleça um dia. Estabeleça um horário. Ah, Delano, lá em casa eu costumo fazer quando eu vou dormir. Então, vai aqui uma
uma chamada, né, de atenção. Porque outro dia, conversando com algumas pessoas, você, como é que você faz o culto? Ah, na hora que eu vou dormir, eu na cama, eu já coloco o copo com água, já abro o evangelho, aí a pessoa costuma abrir o evangelho, a pessoa está tão cansada que o evangelho cai na cabeça da pessoa, não consegue nem fazer o culto. Deitado. Eu falei assim, olha, nada contra, pelo menos está fazendo, né? Está fazendo uma leitura, está fazendo uma prece, mas se faz necessário se preparar para ele. Se você vai fazer o seu culto, por exemplo, uma segunda-feira, às 20 horas, que pelo menos você esteja já assentado, pode ser na cozinha, na mesa da cozinha, na mesa da sala, ou até mesmo no sofá, mas não assentado na cama, no quarto, porque senão você não vai ficar sentado, você vai deitar. Ninguém vai ficar sentado na cama, você vai deitar. E ali, preparar uma água, fazer uma prece inicial, com o horário pontualíssimo. Você marcou segunda-feira às 20 horas, pelo menos 5 minutos antes, você precisa estar assentado com a água, com o material que você vai utilizar, no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, se você faz com o Evangelho, ou com a obra que você faz, fazer uma prece, com calma, pedir a Deus força, sustentação, a você e a família, envolver aqueles corações que você quer envolver nessa prece e pedir a Jesus que permita aos bons espíritos, ao anjo de guarda, estar ali presente. E eles estarão. Faz a leitura, faz uma reflexão, pode fazer um comentário. Ah, mas eu estou sozinho. Pode fazer o comentário em voz alta, não tem problema. Faça a leitura também em voz alta. Faça o comentário em voz alta. Faz a prece final. E agradece. E fica em paz. Porque neste dia, a equipe espiritual, em especial aqueles corações que patrocinaram a sua reencarnação, estarão ali presentes. Pois que se você definir o dia e o horário, os espíritos estarão lá. Agora, às vezes, a gente define isso, aí na próxima segunda-feira algo acontece e nós não fazemos. Você definiu a segunda, 20 horas. Você fez, na outra semana, alguma coisa aconteceu e você não fez. A equipe espiritual vai estar lá na sua casa. Às 20 horas. Aliás, eles chegam 5 minutos, eu falei 5 minutos, porque eles chegam uns 5 minutinhos antes. Né? 5 minutinhos antes, eles estão lá. Aí as luzes da casa toda apagadas, assim, cadê o Delano? Tá aqui não. Cadê ele? Então eles vão mentalmente fazer um rastreamento aonde eu me encontro. Ele falou assim, ele não vai vir fazer o culto não vai dar para ir fazer o culto não. Então vamos embora. Eles vão embora. Eles têm mais o que fazer. Eles não vão ficar lá sentados, esperando a boa vontade de chegarmos para realizarmos. Por que nós estamos dizendo isso? Porque é um compromisso que você está assumindo. E além desse compromisso, você está trabalhando com você mesmo uma autodisciplina. Dia e horário. Firme. Ah, mas tem dias que eu esqueço. Se você esqueceu porque algum problema tem, marca hoje tem facilidade. Você pode
fazer um lembrete no celular, o celular te lembrar. Não é verdade? Ou colocar uma folhinha, caso você é um pouco esquecido ou esquecida. O culto no lar é um compromisso, é um dever de todo espírita que está buscando trabalhar em si mesmo a fim de se tornar um trabalhador do Cristo. E nessa obra, o espírito Neio Lúcio, através de Chico Xavier, vai nos apresentar várias histórias. Histórias, muitas dessas, que não se encontram no Novo Testamento. E é isso que a doutrina espírita nos oferece como um ato de misericórdia do alto. Termos a oportunidade de conhecer bastidores de quando Jesus aqui esteve entre nós. Pois o que se conhece hoje da vida de Jesus, do ponto de vista histórico, é aquilo que está registrado nos livros do Novo Testamento, porque foram canonizados, e em muitas outras obras que são aí classificadas como apócrifas, pois que não passaram por um crivo de autenticidade e veracidade pelo cânon dos irmãos nossos da Igreja, no caso, a Igreja Católica. E a partir do século IV, numa fusão do cristianismo com o Estado romano, passou a se autodefinir desta forma. Uma igreja e que nós temos muito respeito, porque nós perambulamos por ela. Nós transitamos em diversas existências dentro dela. Até mesmo nessa existência atual, tivemos vínculos e temos ainda um pouquinho de pé dentro dela, não somente do catolicismo, como o protestantismo. Mas a doutrina espírita vai mais além dos registros históricos. Através da mediunidade, a espiritualidade nos presenteia momentos ímpares em que Jesus aqui esteve conosco. E essa obra Jesus no Lar é este presente pela espiritualidade maior, onde o seu porta-voz, Neio Lúcio, traz essas histórias, pois que todas elas são verídicas. É Jesus estando ou na casa de Pedro, ou na casa de um outro apóstolo, ou de algum outro discípulo, ou em algum ambiente, dentro da natureza, trazendo-nos lições preciosas. Todas as lições aqui presentes na obra. Não foi uma construção mental de Neio Lúcio. Foi apontamentos que ele teve a oportunidade de estudá-los, onde esses registros se encontram em esferas do plano espiritual, em esferas mais elevadas. Então ele teve contato com esses registros, solicitou à espiritualidade maior trazer alguns apontamentos desses registros para os irmãos encarnados. A espiritualidade consentiu e, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, temos essas lições. E hoje, o capítulo 8 desta obra traz o título O Príncipe Sensato. Comentavam
os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso. Então vejam bem que coisa interessante. Os apóstolos sempre estavam comentando, dialogando, em algumas situações até discutindo. Porque a gente pensa que por ser apóstolo do Cristo, naquele momento, eles não tinham seus problemas. Tinham. Não somente problemas, mas também algumas rixas, algumas desavenças, uns com outros. Por exemplo, quando Jesus chama Levi ao apostolado, nossa, como se diz, a casa agora caiu. Porque o Pedro, Tiago e João, que já estavam andando com o mestre, viraram para ele e perguntaram: como chamar um coletor de impostos, um publicano? Como que nós seremos vistos pela sociedade? Pois que Levi tinha como profissão a coletoria. Ele era coletor de impostos, de tributos, onde os israelitas tinham que levar mensalmente essa contribuição, e essa contribuição depois era direcionada para Roma, Estado romano. E ninguém gostava de pagar impostos ou tributos, até hoje, né, gente? Não mudou muito, não mudou? Quem é que gosta de pagar imposto e tributo? E hoje parece que está meio complicado, né? Porque tudo a gente tem que pagar, não é verdade? Você vai beber água, você tem que pagar água. Você tem uma luz em casa, tem que pagar. Para você ter algum tipo de bem-estar, seja ele qual for, você tem que dispor de uma moeda para ter essa permuta de troca da moeda com algo que possa ali suprir as suas necessidades e seu bem-estar. Na época, não havia tantos bem-estar ao povo que, através do trabalho e do pouco que conseguia do trabalho, uma parte tinha que pagar tributo a Roma. E aí vai aqui uma outra colocação. Outra parte, pagar tributo ao Templo de Jerusalém. Então, eram dois impostos, eram dois tributos. Um que se pagava ao templo, que era separado, e o outro que se destinava ao Estado romano. E aí, os apóstolos olharam para Jesus. Como? Chamar Levi ao apostolado? Um publicano? Um coletor de impostos? Então, para quem quiser saber mais sobre o que era o publicano e como era visto o publicano à época do Cristo, Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que trata da notícia histórica, ele traz uma interpretação acerca de como era visto o publicano à época do Cristo. E Levi veio para o apostolado. Como que Pedro, como que os outros apóstolos olhavam para Levi? Será que era com agrado? Já pensou as primeiras semanas? Nossa Senhora! Então, e no caso de Judas, o Iscariotes, que tinha como
ganha-pão, o comércio. Ele vendia de tudo e fazia negócio de tudo. Era aquele bom vendedor que conseguia te vender até aquilo que ele ainda não tinha, mas ele conseguia vender. Ele falou assim, cadê o negócio? Não, calma, semana que vem eu te entrego. E ele conseguia para dar à pessoa. Judas Iscariotes era um homem prático, era um bom vendedor. Na linguagem atual, era bom de lábia. Mas ele não era bem visto pelos apóstolos, pois que ele vinha de uma outra cidade chamada Cairiote, e é por isso que dá-se o nome Judas Iscariotes, não é sobrenome dele, é Judas vindo da cidade de Cairiote, ou Cariote, e aí passou a se chamar Judas Iscariotes. E muitos acham que é o sobrenome, não é. Os apóstolos não o viam com bons olhos, pois que, além de Levi ser coletor e de Judas comerciante, todos os demais viviam da pesca. Eram pescadores. Todos. Até o Simão, chamado Zelota. Por que Zelota? Porque ele fazia parte de um grupo, de uma seita, que tinha como objetivo criar uma rebelião contra Roma. Para que nós entendamos um pouco o quadro dos apóstolos, dos 12, eles tinham desavenças, eles tinham rixas, eles tinham problemas uns com os outros. E durante 3 anos, Jesus os conduziu, trabalhando em cada um deles, para extrair de cada um deles o melhor. Em muitas ocasiões, quando a discussão ficava um pouco acalorada, Jesus silenciava. E via cada um deles trazendo e querendo impor o seu ponto de vista, e Jesus olhava-os de uma forma doce e terna, pois que homens feitos, brigando como crianças, por causa de um doce. Jesus silenciava, esperava o momento certo e dava a lição. E é justamente o que Neio Lúcio nos traz. Comentavam os apóstolos, eles estavam conversando entre si, Jesus presente. Qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso? Como que nós devemos nos comportar diante de Deus? É o que eles estavam comentando entre eles. Então, cada um de nós, neste momento, vai fazer uma avaliação. Como que você deve se comportar diante de Deus? Todos nós sabemos como. O fato é, temos sabido realizar este comportamento? Essa conduta? Dia a dia? O mestre, observando a cena, e eles então vai questionar a Jesus. Jesus vai narrar uma parábola, que Neio Lúcio dá o título de O Príncipe Sensato. Diz Jesus: certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna. Então vocês já imaginaram, né? Um rei, os filhos,
E filho de rei é príncipe, né? Não é isso? Por isso o título, o príncipe sensato. Então, os filhos do rei, que eram os príncipes e que iam herdar o reino, Jesus está narrando que este rei, para engrandecer o espírito dos filhos, olha como Jesus está narrando a parábola. Ele não diz, certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer os filhos. Ele poderia ter colocado isso, não poderia? Não. Mas ele, antes dos filhos, colocou o espírito, já dando brechas para que os apóstolos realizassem consigo mesmos, em seus pensamentos, e na análise, nas reflexões desses pensamentos, que antes de sermos filhos, ou antes de envergarmos qualquer vestimenta no corpo físico, somos espíritos. E este rei que Jesus está narrando é a representação de Deus. Ele poderia ter colocado: Deus oferece a cada filho, mas ele vai usar uma parábola para que naquele momento, naquela época, os apóstolos pudessem compreender. Da mesma forma que as parábolas que nós temos no Novo Testamento, e algumas ainda temos dificuldade para interpretar, Jesus sempre está nos direcionando para compreendermos Deus e o funcionamento de suas leis, para conferir-lhes herança condigna. Então, os príncipes, filhos do rei, obviamente estavam, todos eles interessados na herança. Este rei, pegando cada filho, conduziu-os a extenso vale verdoengo, isto é, um vale rico de belezas naturais. Um vale verdoendo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda. Então vejam bem que a propriedade era imensa, a ponto de dividi-la em partes iguais para todos os filhos. Mas aqui não colocou quantos filhos esse rei tinha. Que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria. O que este rei queria que os filhos trabalhassem em si mesmos? Compreensão, amor, sabedoria. Somente conquistável por meio da educação e do serviço. Compreensão, amor e sabedoria só se conquista, conforme Jesus está nos ensinando, por meio da educação e do serviço. Agora, que educação que Jesus está falando? Olha que coisa interessante. Não é da educação conforme nós temos realizado na humanidade em todas as épocas e fases. Pois que o que nós oferecemos aos nossos filhos, agora os nossos filhos, aqueles que são pais,
para promover a educação dos mesmos, a gente fala educação, e desde pequeno colocá-los, né, num jardim de infância, e aí ele vai adentrar os primeiros anos de uma escola para se alfabetizar e vai subindo os degraus dessa escola até atingir a maturidade, poder adentrar uma universidade, formar-se em uma profissão e depois dessa profissão fazer as especializações necessárias, pois que senão ele vai ficando para trás. Isso é instrução. Então nós vamos nos instruirmos, porque educação que propõe Jesus e que Allan Kardec irá trabalhar conosco também é a educação da alma, do espírito. A educação da alma e do espírito é dever dos pais promover aos filhos, quando esses chegam. Ah, Delano, mas eu nasci no lar e não tenho nem pai nem mãe. Acontece, não acontece? Mas este espírito, com toda certeza, pela misericórdia do alto, é encaminhado, de alguma forma, a receber processos educativos para si mesmo no campo de sua alma. Pois que o Pai não nos abandona em nenhum momento. Então Jesus está nos ensinando que para conquistarmos compreensão, amor e sabedoria, somente através da educação e do serviço. Por que ele colocou serviço? É uma forma de você estar exercitando, trabalhando em si mesmo essa proposta. E como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. Então Jesus está narrando para os apóstolos. Eles perguntaram: como devo me comportar diante de Deus? Ele narra a parábola, colocando o rei com os filhos, que são os príncipes. Mas antes de colocar filhos, ele coloca espírito. Ele está chamando a atenção. Cada um deveria, então, proceder nessa construção, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria um momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido forte reduto. Assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus está narrando para os apóstolos.
Os apóstolos eram israelitas e judeus. Jesus está comentando com eles o procedimento das tribos de Israel diante da lei divina. O encaminhamento dessas tribos até a chegada de um legislador que pudesse ser respeitado e trabalhar leis que pudessem disciplinar todo o povo israelita. Moisés. Então Jesus está narrando, mas dentro da narrativa, colocando elementos que eles, os apóstolos, através do encaminhamento do processo da própria etnia, através dos séculos, foram procedendo. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Olha que coisa interessante. Então, imagine Moisés, os 10 mandamentos. Aqui é como devemos nos comportarmos uns diante dos outros para que essa conduta possa ser apresentada a Deus. O que aconteceu? No encaminhamento deste povo, através dos séculos, até a chegada de Jesus, quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. Não era isso que eles estavam questionando a Jesus? Antes de Jesus iniciar a narrativa? Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria, por questões de conforto pessoal, interesse pessoal. Cada um trabalhando o próprio interesse pessoal. Esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. Então eles estavam querendo o quê? Dar um jeitinho a fim de driblar a lei. Mas ao mesmo tempo que estavam driblando a lei, eles não queriam ser vistos. Eles queriam se apresentar de uma forma, mas que na intimidade era outra coisa. E tentando enganar o magnânimo Pai, por meio da bajulação, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Se Jesus está colocando o rei nessa parábola, e este rei representa Deus, Deus traz algum tipo de problema íntimo? Não. Mas eles estavam se complicando por quê? Tentando driblar a lei, estavam realizando diante dela aquilo que traziam no campo íntimo. As próprias dificuldades. E aí o que aconteceu? Gastaram anos a fio
discutindo-lhe a apresentação pessoal. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal até hoje. Como que Deus se apresenta? Até hoje, nós que somos os filhos, aqui nessa parábola, porque este rei é Deus, como que nós estamos trabalhando conosco a fim de nos apresentarmos a Deus, mas qual é a aparência de Deus? A natureza de Deus? Bom, mesmo dentro da doutrina espírita, nós ainda não temos como definir Deus na essencialidade que Ele o é. Jesus, Ele reflete Deus para nós. Então, se nós pegarmos as etapas da humanidade, nós fomos representando esse Deus conforme a nossa caminhada evolutiva. Então, lembremos que no início aqui da parábola, eles colocaram Deus como justiça. E dentro da etnia israelita, essa justiça, ela foi interpretada como um Deus justiceiro. Não aquele que vai exercer a justiça que hoje nós estamos entendendo dentro da lei de amor e misericórdia. Mas eles, na oportunidade que éramos nós, entendíamos Deus no campo de justiceiro. A tal ponto que falávamos que Deus era o Senhor dos exércitos, da guerra. E diante dessa interpretação, até hoje, na nossa humanidade, guerreamos em nome de Deus. Até hoje. Depois, Jesus vem até nós e fala que este Deus que era interpretado como o Senhor dos Exércitos, na realidade, era o Pai. Este Pai da parábola que ele está narrando, um pai, que é o rei, pega os filhos e os leva a um extenso campo de sua propriedade e vai repartir de forma igual cada pedaço de terra para que cada um deles pudesse trabalhar esse pedaço. É evolução. Deus cria o espírito e os espíritos vão se encaminhando em si mesmos nas conquistas dos seus potenciais. E aí, quando ele revela Deus como um pai, foi um divisor de águas na humanidade. Pois, até então, ninguém na humanidade havia definido Deus como um pai, trazendo Deus para a aproximação da família. Na estrutura de uma família e mostrando de uma forma no campo de analogia, para que à época pudéssemos compreender Deus como pai de família, mas um pai de família sério, honesto, trabalhador, cumpridor dos seus deveres.
Mas Jesus um dia teve sede e foi buscar água no poço de Jacó. E lá encontrou uma mulher, e que era samaritana. E essa mulher, ao ver Jesus conversando com ele, percebe que é um profeta. E lhe endereça uma pergunta. Está registrada no Evangelho de João. Vejo que és um profeta. Nossos pais, no caso, os samaritanos, ensinam-nos que devemos adorar a Deus no Monte Garizim. Mas já os judeus, Jesus era um judeu. Ele nasceu na tribo de Judá, israelita e judeu. Mas os judeus ensinam-nos que devemos adorar a Deus no Templo de Jerusalém. O que nos diz? E Jesus dá uma outra definição de Deus. Mulher, vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores de Deus deverão adorá-lo em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, do Senhor dos Exércitos, Pai, Espírito. E João Evangelista, que registra este ensinamento de Jesus, em uma de suas cartas, aprendendo com Jesus, dá uma outra definição de Deus, ao nos dizer: Deus é amor. E vem Allan Kardec, séculos depois, questionar aos espíritos superiores o que é Deus. Conforme a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E eles respondem: inteligência suprema. Então vejam bem, as definições que nós, na humanidade, temos de Deus. Inteligência suprema. A causa primeira de tudo que há. E nós estamos buscando trazer este Senhor, vamos definir assim, para a nossa intimidade, porque Jesus na parábola diz: gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveraram em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica à de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. Eram as definições que corriam à época e que Jesus está trazendo na parábola. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desciam de serras próximas e faziam compacto acervo de monturo naquelas regiões. Enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Jesus está narrando a parábola, a representação de nós, no encaminhamento de nossas escolhas na humanidade, através das reencarnações. E é uma lição verídica, como eu disse no início.
Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Quais são os decretos paternais? Lembram? Aqui na parábola? Amor? Amor? Não, aqui na parábola, ensinada por ele. Compreensão, amor, sabedoria. Se você abrir o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar uma instrução do Espírito de verdade a nós espíritas intitulada: Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Não é a mesma lição de Jesus? Amor e sabedoria, porque a instrução nos leva à sabedoria. O amor, nós vamos trabalhando em nós num processo de lapidação, unindo a instrução que nos leva à sabedoria e o amor que vai nos elevar diante das leis divinas, diante do próprio Pai, ou do próprio Senhor dos Exércitos, ou do próprio amor supremo, ou da inteligência suprema, ou do Espírito eterno, para que nós saibamos unir essas duas forças. Necessário é termos também aprendido compreensão. E está aí uma dificuldade do ser humano. Compreender primeiro a si mesmo, depois o outro. Nós não estamos dispostos a compreender o outro. Nós passamos por cima do outro. Então Jesus está narrando. Mais um filho, bem avisado, anotou esses decretos e os cumpriu. Não somente anotou, mas colocou em prática. Jamais esqueceu os conselhos do rei. E quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Então vejam bem, não somente ele foi trabalhando em si mesmo, mas oferecendo na linha de compreensão que foi se enriquecendo, no campo da instrução que foi desenvolvendo e, obviamente, abrindo no campo dos sentimentos uma empatia para com o próximo, ele oferecia esses recursos. Utilizou o grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam o repouso. Então, em vez dele repousar, ele iria utilizar esses recursos para o crescimento de si mesmo. Como? Construindo sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro. Semeando beleza, alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. Então a fazenda foi cedida por empréstimo. Essa fazenda, na parábola, podemos colocá-la como o próprio corpo físico. E diante das leis divinas, o Pai nos oferece ao Espírito para que ele possa observar e anotar
as leis divinas e as cumprir, semeando beleza e alegria para a sua existência. Porque é um empréstimo. Nós vamos ter que devolver o corpo, vamos? Nós vamos devolver o corpo. E Jesus está colocando na parábola: o genitor lhe cedera por empréstimo. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato distinguia dos outros príncipes, que eram insensatos, que amara o monarca e o servira, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, isto é, aos esforços que empregava em si mesmo cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz e segurança que os seus irmãos, discutidores, não encontraram. Porque os apóstolos perguntaram: como devemos nos apresentar e comportar diante de Deus? Jesus narra uma parábola mostrando o Espírito reencarnando, tendo todo a seu dispor, e aí ele vai fazer a sua escolha. E ele sabe, nós sabemos, que nós vamos deixar este corpo. Da mesma forma que quando reencarnamos, nós estávamos com medo de reencarnar porque não sabíamos o que íamos encontrar. Tínhamos uma programação, mas o caminhar da programação, nós não tínhamos como definir. Mas sabemos que nós vamos entregar este corpo. Então Jesus está narrando aos apóstolos: todos vocês vão entregar o corpo e vão se apresentar diante do Pai. O que trabalhar conforme o príncipe sensato encontrará paz e segurança, enquanto que os discutidores não encontraram paz e nem segurança. Doce silêncio pairou na sala singela. Então Jesus estava na casa de Pedro, narrando essa parábola. Sim, poderíamos também trabalhar este aspecto, mas aqui no caso, a paz e a segurança está dentro de nós, dentro do Espírito. Aonde quer que o Espírito esteja no universo, se ele conquistar paz e segurança, ele estará em paz e seguro. Em qualquer lugar do universo, em qualquer dimensão, física ou espiritual. Se nós construirmos essa paz, essa segurança. Mas também podemos, colocar nessa interpretação uma colônia, uma cidade espiritual. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu. Aí Jesus concluiu: quem muito analisa, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem
e trabalhado com as próprias forças, em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Quem tem vida é espírito. Deus é vida. Deus é espírito. Nós somos espírito. E nós temos vida porque Deus concedeu-nos ela, o espírito. O corpo é um instrumento do espírito. E Jesus, através dessa parábola, narra para nós que para atingirmos esse santuário de paz e segurança, não podemos menosprezar a compreensão, a instrução que nos elevará à condição de nos tornarmos sábios. Sabedoria está na escala espírita. Espíritos de sabedoria. E atingirmos a plenitude como espíritos puros pelo amor que devemos uns aos outros. Essa é a parábola deste capítulo 8, intitulado O Príncipe Sensato. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger.